eu me chamo Joquebede. Hoje estou aqui representando uma equipe que elaborou, que pensou num tema que fosse bem legal para vocês. Essa conversa tem como objetivo incentivar o desenvolvimento sustentável, visando o respeito ao meio ambiente, preservando-o para as próximas gerações. Esse é o princípio da sustentabilidade socioambiental, que promove nosso bem-estar e nossas necessidades reais. Nós sabemos que temos muita água no planeta. Se formos olhar aqui no globo, tudo que está representado na forma azul é água. Mas cadê essa água? Veja nessa imagem. A primeira imagem, a da garrafa, representa toda a água do planeta. O copo maior representa somente a água doce. O próximo copo representa a água doce de fácil acesso, ou seja, os rios, lagos e represas. Esse copinho bem pequenininho é a água potável. A água é tão importante para nós que o nosso corpo é basicamente composto de água. Nessa imagem, nós podemos ver que, por exemplo, os fetos têm 90% de água. Bebês e crianças têm 80% de água no seu corpo. Adultos, de 60% a 65% e idosos, 55%. Levando em conta essa composição que o nosso corpo tem de água, eu lembrei que o ser humano só consegue sobreviver sem a água de 3 a 5 dias. Sem comida, nós sobrevivemos por muito mais tempo, mas sem a água, nós morremos. Nós precisamos tanto dessa água que foi às margens dela, às margens dos rios, que os primeiros povos se estabeleceram. Por quê? Era dessa água que eles tiravam para o seu consumo, para tomar, para dar de beber aos animais, para cozinhar, enfim, para tudo. Porque o ser humano não consegue viver sem a água. Inclusive desses rios era de onde eles tiravam o peixe. Na época tinha patos também, que era de onde era tirado a sua alimentação. Hoje, os povos indígenas têm as suas terras demarcadas também em volta de rios, porque é dali que eles tiram o seu sustento, a sua sobrevivência. E a falta dessa água fez com que nós, seres humanos, buscássemos formas de conseguir. Aqui no Brasil, por exemplo, existem projetos e existe dessalinização da água. O que é isso? É tirar a água, o sal da água do mar, para que ela se torne potável. Também tem a coleta de água da chuva. Vocês sabiam que aqui em Curitiba existe uma lei que foi promulgada a partir de 2013 que obriga as construtoras a construir nos condomínios, nos prédios, cisternas para a coleta de água da chuva. É a Lei 10.785. Olha só, até aqui nós falamos algumas coisas. Primeiro, a importância da água para o corpo. Falamos também sobre a quantidade de água que temos no planeta. Falamos sobre o estabelecimento dos povos originários sempre em volta de rios. Mas e Curitiba? Vamos ver um vídeo. Os leitos dos rios são a menor porção de uma bacia hidrográfica. A maior parte dela está dentro dos terrenos particulares, as casas das pessoas. A mudança de comportamento dos moradores e as leis que regulam a ocupação do solo na cidade são muito mais eficientes na diminuição dos riscos de inundação e muito mais baratas que as grandes obras de engenharia.
O cuidado com o rio não é responsabilidade apenas de quem mora perto dele. A bacia hidrográfica é um espaço partilhado por quem mora, trabalha ou apenas passa por ali. Ao coletar água de chuva para regar o jardim ou lavar garagem e calçados, por exemplo, o morador retira a água que cai sobre o telhado da sua casa do sistema de drenagem, exatamente no momento em que ele está mais congestionado, além de baixar a conta no final do mês. Conservar árvores e gramados em jardins e quintais permite que a água fique retida pelas plantas e infiltre no solo. Cuidar das árvores de rua, das áreas verdes e parques da cidade tem o mesmo efeito. Jogar lixo no lixo, ligar corretamente o esgoto à rede coletora e avisar a prefeitura se algum bueiro estiver com problema também são importantes. Fundamental ainda é conhecer o espaço onde se vive e como os processos naturais se desenvolvem. Quem conhece os riscos a que está submetido se protege melhor. Nesse vídeo ficou bem claro a importância que os rios desempenham para a nossa cidade. Vamos pensar um pouquinho no passado. Como Curitiba começou? Lá no passado, Curitiba foi se estabelecendo às margens de 3 rios. O Rio Barigui, o Rio Ivo e o Rio Belém. Né? Os viajantes vinham até esse rio para tomar dessa água, para dar dessa água para os animais. No entanto, a cidade cresceu tanto que hoje tem 6 bacias hidrográficas. Só que, nesse momento, nós estamos vivendo uma seca como nunca antes vivemos. A última seca que nós tivemos desse tamanho, nessa proporção, foi há 23 anos. Agora, nos últimos meses, nas últimas semanas, mais acentuadamente, nós estamos acompanhando a falta de água que nosso estado e, consequentemente, nossa cidade está vivendo. Muitos bairros estão sofrendo com rodízios de fornecimento de água. E isso fica ainda mais sério quando vivemos num momento de pandemia, onde os cuidados com a higiene requerem muito mais o uso de água. Vocês sabem o motivo dessa água estar faltando? Vamos ver, antes de retomar isso, antes de conversar sobre o motivo, vamos ver um vídeo de uma represa nossa aqui de Curitiba. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi feito a partir de imagens tiradas no dia 10 de maio, ou seja, no Dia das Mães. Eu, pessoalmente, fui até a represa do Rio Passaúna e fiz essas fotos. Como vocês podem ver, a situação é muito séria. Ali vemos ovas de peixes que deixarão, por conta da falta de água e por conta de estarem também no sol, essas ovas de peixe deixarão de eclodir
E quem gosta aqui de pescar sabe o que isso representa, é menos peixes, né? O rio Passaúna, ele é um afluente do rio Iguaçu e ele abastece parte da cidade de Curitiba e também algumas cidades da região metropolitana. Tá? Então vocês viram que por isso é que a situação de revezamento no abastecimento está acontecendo. A princípio, a gente pode pensar que isso acontece por conta da falta das chuvas, porque nós sabemos que de janeiro até março existe a época de chuvas e esse ano nós não tivemos. Nós não tivemos pouquíssimas chuvas nesse período. Isso gerou toda essa carência, toda essa seca. Mas para além disso, existe outra coisa que nos preocupa muito. É que nós, seres humanos, as pessoas, muitas vezes poluem os rios e destroem a mata ciliar. Mata ciliar é aquela mata, aquela vegetação toda que fica fixa em volta dos rios. São árvores e todo tipo de vegetação. Pensando nisso, para explicar um pouquinho melhor sobre a importância da mata ciliar, nós vamos ver esse vídeo. Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e o entorno das bacias hidrográficas. Conserva o solo, garante a infiltração e o armazenamento de água. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível. Retém os sedimentos, os nutrientes carregados pelas chuvas e parte dos poluentes químicos, evitando a contaminação das águas. É preciso parar a sua ocupação, pois sem a mata ciliar, os deslizamentos e a poluição vão aumentar. Além disso, as margens dos rios atuam como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais próximos, servindo de passagem aos animais, fornecendo abrigo, alimentação, permitindo sua reprodução e garantindo recursos. Vocês viram como é importante manter toda a mata ciliar em volta dos rios? Por quê? Quando chove e tem árvores em volta dos rios, essa chuva cai nas árvores, cai nas folhas, escorre pelos troncos e encharca o solo e alimenta as nascentes. Se não tem essa mata ciliar, a chuva leva e não dá tempo de o solo encharcar e alimentar as nascentes. Por isso é muito importante que todos nós, usemos a água com muita responsabilidade. Por quê? Porque não importa onde eu estiver, o que eu fizer com a nossa água vai interferir os outros, vai interferir inclusive muito longe daqui de onde eu estou. E por isso que é uma grande preocupação com a destruição das florestas do país, mais especialmente uma preocupação com aquelas florestas que são florestas que estão na área da demarcação indígena. Nós sabemos que os povos indígenas, eles têm uma sabedoria muito grande. Eles sabem usar a natureza sem destruí-la. Sabem viver do artesanato, da agricultura, da pesca, sem destruir a natureza. Ou seja, eles vivem em harmonia com ela. Já que nós estamos vivendo nesse momento crítico de seca, vamos pensar um pouquinho no que nós podemos fazer para não ficar sem água. Nós sabemos, até aqui já conversamos inclusive, que pensar no eu não resolve. Porque o que eu faço, a água que eu desperdiço, vai fazer falta para o meu próximo, né? Então vamos pensar aqui juntos em algumas formas de economizar a água. Na cozinha, por exemplo, o que eu posso fazer na minha cozinha para economizar água? Será que quando eu estou lavando a louça eu posso colocar uma bacia, a louça toda ensaboada numa bacia? E daí quando eu for enxaguar, aquela água do enxágue das primeiras louças já vai diluindo aquele sabão todo para consumir menos água? E no banheiro? Nós sabemos, por exemplo, que um banho
de 5 minutos consome mais ou menos 70 litros de água. O que eu, professora Joquebede, faço na minha casa? Eu coloco uma bacia de onde cai a água, entro na bacia e eu coleto essa água. O que eu faço com essa água? Eu limpo a casa. A última água do enxágue e do banho também, eu rego as minhas plantas, né? Dá para limpar a casa. Então, existem maneiras de a gente economizar água. Quem tem carro ou calçada lá fora, também pode utilizar essa água para lavar calçadas e lavar carros. Vocês vejam que existem algumas formas de nós economizarmos ou então usarmos a água de uma forma mais sustentável. E uma coisa que nós encontramos nas nossas pesquisas e que nós descobrimos é que, por exemplo, apesar de nós estarmos hoje aqui em Curitiba e no Paraná vivendo essa situação de seca, o Brasil ele concentra a maior quantidade de água do planeta. Brasil tem 12% da água do planeta. Para termos uma ideia, parece pouco, mas para nós termos uma ideia dessa quantidade, vamos pensar na Europa. Na Europa tem 50 países, tá? E a Europa só concentra 7%. E nós, Brasil, temos 12%. Né? E também durante a elaboração dessas aulas, nós fomos buscar algumas curiosidades para compartilhar com vocês. E achamos uma coisa muito legal, que foi um projeto que foi pensado por um italiano, mas ele está sendo implantado na África, mais especificamente na Etiópia. Por quê? Porque lá tem pouca água, parte da África, e lá se concentram onde tem os desertos. Esse projeto se chama Waka Water. Aqui é uma estrutura que eles chamam de torre. Ela é construída com materiais bem simples, bambu, uma rede plástica, e esse bambu, essa torre, ela coleta água do ar, durante o dia também, durante a noite, do ar e do orvalho. Essa água coletada escorre pelos bambus e ali dentro tem uma bacia grande que coleta do ar, gente, do ar, do orvalho, até 100 litros de água por dia, né? E houve outra preocupação com relação a essa torre, as aves. Então, eles criaram uma forma também, pensaram e colocaram pequenos espelhos para afugentar as aves, porque a ave contaminaria aquela água ali. Então, vejam que legal. Por mais que nós tenhamos bastante água, nós também aqui no Brasil pensemos em projetos, em formas de coletar a água, de cuidar da água, nós ainda estamos nessa situação privilegiada. Imagina esses outros povos. Esses outros povos, essas outras que vivem em lugares muito mais secos, eles têm uma preocupação muito maior com a água. E veja que legal esse projeto de coletar a água do ar. Encerrando por aqui, gente, eu gostaria de, em nome da equipe, nós agradecemos e queremos deixar assim uma mensagem que nós estamos aqui na posição não de ser melhor do que ninguém, né? Mas na posição de compartilhar coisas e estamos sempre abertos. E quando você voltar, quando tudo isso acabar e quando você voltar para a sala de aula, converse com com as suas professoras sobre isso tudo que você ouviu hoje aqui. Para encerrar, nós vamos deixar vocês com um vídeo bem legal sobre o que falamos hoje. Muito obrigada! Ao espaço que a cidade ocupa, a água chegou primeiro. Aliás, foi a água quem deu forma à atual paisagem curitibana.
Há 5 milhões de anos, a Serra do Mar era mais alta e mais larga do que é hoje. A vegetação era menos desenvolvida por causa do clima semiárido. As chuvas não eram frequentes, mas podiam ser ferozes, e seu poder sobre o solo desprotegido das encostas era tremendo. Os morros foram sendo rebaixados pela erosão, e o longo vale, onde hoje está Curitiba, aos poucos foi se enchendo de sedimentos. Mas há milhares de anos o clima mudou. A umidade passou a ser mais constante, os rios se tornaram perenes e abundantes, e a vegetação foi ganhando a feição que tem hoje, ou que tinha antes de a cidade crescer. Capões de araucárias, matas de galeria, campos cobrindo os terrenos mais úmidos. A água modelou o relevo, permitiu o desenvolvimento da vegetação, matou a sede e garantiu a caça dos povos indígenas e atraiu os colonizadores. Não foi exatamente a água que os atraiu, mas o que tinha nas águas. A cidade cresceu na busca do ouro das águas dos rios Atuba, Bacaxiri e Barigui. O tempo passou, o ouro se foi e as águas ficaram, e eram muitas as águas. A cidade cresceu e passou a disputar o território com elas. As casas que começaram nas zonas mais altas passaram também a ocupar as partes mais baixas. Os rios tiveram seus leitos alterados, foram retificados, canalizados, poluídos, escondidos. O conhecimento da época usado na busca de espaço de terra e de domínio das águas não foi suficiente para garantir um convívio tranquilo. A ciência evoluiu e hoje se sabe que, mesmo as cidades sendo espaços artificiais, os processos naturais seguem valendo por aqui. É importante observá-los e aprender com eles como diminuir impactos sobre o meio ambiente e a reduzir riscos, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Num planeta de águas abundantes como a Terra, a natureza organiza seus espaços por meio das bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é a unidade de planejamento da natureza. Os rios formam bacias hidrográficas ao drenar as chuvas que caem na região delimitada pelos divisores de águas. Toda essa área é modelada e influenciada pelo rio. O que acontece em um ponto da bacia hidrográfica pode repercutir no todo. Desde que cai sobre os continentes a partir da chuva, a água corre em direção ao mar. Arroio, riacho, córrego ou rio, a água sempre encontra o caminho. Formando microbacias, subbacias, bacias médias e bacias hidrográficas enormes, com o rio despejando suas águas sempre num rio maior, atinge o oceano. Curitiba tem 6 bacias hidrográficas principais: Atuba, Belém, Ribeirão dos Padilha, Barigui, Passaúna e Iguaçu, que coleta água diretamente e também recebe as águas drenadas das outras 5 bacias. Na busca pelo mar, o caminho das águas curitibanas é longo. Pelo Rio Iguaçu, as águas da capital alcançam o Rio Paraná em Foz do Iguaçu, depois de participar do espetáculo das cataratas, é claro. Como parte do Rio Paraná, essas águas chegam ao sul do continente e formam o Rio da Prata. As águas que correm aqui, portanto, correm na 2ª maior bacia do continente sul-americano e na 5ª maior bacia hidrográfica do mundo. Curitiba nasceu na bacia do rio Atuba, mas escolheu crescer ao longo do Belém. As águas do rio Belém começam a correr no bairro Cachoeira, ao norte, e se lançam ao rio Iguaçu, no limite do município com São José dos Pinhais. Essa é a 2ª maior bacia do município. Nela moram hoje mais de 500 mil de pessoas. A
Bacia do Belém tem entre seus limites trechos das ruas José Bajerski e das avenidas Anita Garibaldi, Manuel Ribas, Brasília, Francisco de Rosso, República Argentina e Nossa Senhora da Luz. Por serem áreas altas, livres de inundação, seus divisores de água foram caminhos tropeiros e continuam dando passagem a milhares de curitibanos todos os dias. Essenciais ao lazer curitibano, os parques ao longo dos grandes rios da cidade têm como principal função técnica o controle das enchentes, além da preservação de mananciais ou fundos de vales. Típica e intensamente urbanizada, a Bacia do Belém reúne o maior número de referências emblemáticas da cidade. Mas tanta ocupação significa edificações, ruas, calçadas e asfalto, cimento, cerâmica, vidro, materiais impermeáveis que alteram muitos processos naturais, em especial os relacionados à água. Nas áreas preservadas, a chuva que cai tem muitos obstáculos. Molha a vegetação, corre pelo solo, se infiltra na terra. São bilhões, trilhões de folhas. Parte da água que fica sobre elas evapora sem nem chegar ao chão. Muito pouca água escorre pela superfície do solo. As águas que conseguem entrar na terra recarregam o lençol freático e os aquíferos, abastecendo os rios. Já nas cidades é muito diferente. Quanto mais construções, mais telhados, ruas, paredes, janelas, pisos, e a água acaba chegando muito rapidamente ao chão, onde pouco consegue infiltrar. A porção das águas que escorre pela superfície do terreno, buscando os rios que drenam a bacia hidrográfica, tem um volume muito maior do que nas áreas preservadas. O resultado desse volume todo chegando ao rio ao mesmo tempo é inundação. Os rios costumam ter dois leitos, um menor para os tempos de chuvas regulares e um maior para quando é obrigado a drenar grandes volumes de água. As pessoas que constroem suas casas muito perto dos rios ocupam esse espaço estratégico da natureza e acabam sofrendo quando o rio transborda. Para impedir que a água da chuva se acumule sobre ruas e calçadas, existe uma imensa rede de canais subterrâneos, as galerias de águas pluviais. Pluvial quer dizer da chuva. Nesse labirinto, percorrem o caminho mais curto até o curso d'água mais próximo. O problema é que nem sempre esse caminho está livre. Lixo jogado na rua, areia de construção deixada na calçada, terra exposta em lotes sem cobertura vegetal, obstruções de todo tipo. Muitas coisas podem entupir as galerias e provocar alagamentos. As águas das galerias pluviais também podem sofrer com a poluição por esgoto, principalmente doméstico. Ligações irregulares feitas na galeria pluvial e não na rede coletora poluem os rios, causam mau cheiro por todo o caminho e são foco de doenças.